Ontem foi um dia que eu fiquei muito feliz, porque, como o pastor disse, alguns anos atrás éramos 4 adolescentes, e ver como cresceu foi uma parada muito da hora. Hoje em dia somos aproximadamente 20, por aí, e foi uma parada muito da hora. Ter o primeiro culto de adolescente, sim, foi um marco, foi um negócio que me deixou muito feliz. E o jeito como eu cheguei no que eu ia falar, eu achei muito interessante, porque eu tava desde que ele falou, eu tinha um mês para preparar a palavra, né? E aí eu tinha uma coisa pronta umas 3 semanas antes do culto. Só que aí, um dia antes de ontem, no caso, eu acordei, eu tenho insônia, e aí eu costumo dormir muito tarde, 5 e pouca da manhã e tal. Sendo que eu consegui dormir 2 horas nesse dia, então pra mim tá tranquilo, eu consegui chegar descansado. Só que não, eu acordei, tava quase 4 horas da manhã, e eu comecei a me sentir muito angustiado quando eu acordei. E angustiado no tocante ao que eu ia falar. E pra mim isso não é comum, porque eu sempre gostei assim de falar e tal. Então eu sabia que não era normal. E eu comecei a orar e uma coisa foi levando a outra, até que no final era 6 e pouca da manhã e eu percebi que Deus tinha mudado tudo que eu ia falar. Um dia antes do culto, eu achei isso muito da hora. E aí Deus falou comigo e eu queria falar um pouco sobre intimidade com Ele. A nossa intimidade com Deus. Porque eu cheguei a citar ontem, uma coisa que eu percebo é que a geração atual é uma geração que sente falta de Deus. Parece que as pessoas se acostumaram as pessoas sabem quem é Deus, porém não buscam Ele. E o texto base era Marcos 6, do 1 ao 6, se puder botar aí. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. 2. E chegando ao sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Nesse texto, Jesus tinha voltado à sua cidade natal, de onde ele veio e tal. E o que ele percebeu foi que as pessoas tinham se familiarizado com Jesus. O que seria isso? As pessoas se acostumaram com Jesus, com as coisas que eles faziam. E isso foi o que acontece. A familiarização, ela gera incredulidade, e com isso foi gerada uma incredulidade tão grande que Jesus chegou a se admirar. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado para não se acostumar com as coisas que Deus faz, porque a partir do momento que a gente acha tudo isso normal, que a gente se acostuma a estar aqui todo domingo e a gente já não tem mais expectativa, a incredulidade cresce dentro da gente. E isso vai nos afastando de Deus, tirando a gente de uma intimidade com Ele. A gente que pode estar perto dEle, falando com Ele, isso acaba saindo. E a diferença entre a intimidade e a familiarização é que quem é íntimo de Deus gosta de estar com Ele. Estar com Ele é prioridade, sabe? Quando a gente é íntimo de alguém, a gente gosta de estar perto dessa pessoa. Mesmo que não seja conversando nem nada, só de estar bem, só de estar perto dessas pessoas já é algo que nos faz bem. E assim tem que ser com Jesus. E alguém que se acostuma com Ele é uma pessoa que muitas vezes pode falar sobre Jesus, muitas vezes pode talvez estar aqui todo domingo, mas essa pessoa não fala diretamente com Deus. No seu íntimo, essa pessoa não tem contato com Deus. E isso é uma coisa que a gente precisa cuidar. Porque, sabe, você chegar para uma pessoa e falar do amor de Deus, falar sobre Jesus, isso todo mundo pode fazer.
Mas não é qualquer um que vai atingir o lugar secreto. Precisa ser alguém disposto, alguém que quer estar com Ele. E esse tem que ser o nosso desejo nesses dias. A gente precisa querer estar com Deus, querer alcançar Ele na parte mais íntima, sabe? Alcançar Ele no mais íntimo possível, onde Deus, não só a gente revele coisas para eles, mas Deus também revele coisa para nós. Esse tem que ser o nosso relacionamento com Deus. E eu anotei aqui um exemplo, que em 1769, um cara chamado Nicolas Joseph, ele é francês, ele decidiu pegar um motor a vapor e colocou em algo que seria parecido com uma charrete que ele tinha. E ali começou os automóveis. Daí, sendo que os automóveis só começou a ser produzido em massa por um cara chamado Henry Ford em 1908. Que aí foi quando começou a ser produzido em massa e comercializado. Mas naquele tempo, as pessoas achavam um carro uma coisa, um máximo. Era algo revolucionário. Ninguém era acostumado a ter um carro. Então, se você tinha um carro, você era muito falado, porque todo mundo queria ter um carro. Mas hoje em dia, um carro é uma coisa muito normal. Você vê carro por aí é algo muito fácil. E hoje o carro não tem o tanto valor que tinha naquela época. E a gente, é só uma comparação boba, mas a gente precisa tomar cuidado para não acabar tornando Jesus um carro, algo que tinha muito valor antigamente, e pra gente isso acaba perdendo valor. A gente precisa estar sempre esperando receber coisas novas da parte de Deus. Todo dia, constantemente, estar buscando algo novo da parte de Deus. Uma coisa que eu falei ontem é que a gente cantou aquela música de subir no monte, meus olhos querem ver, subir no monte de Sião. E eu comentei ontem com eles, a gente não precisa literalmente subir o monte de Sião, seja onde for. A gente pode fazer isso todo dia no quarto, sabe? Aquela parada que a gente viveu na Além do Véu, se você não está vivendo a mesma coisa todo dia no seu quarto, tem alguma coisa errada. Porque ali a gente alcançou um novo lugar. E a gente precisa estar buscando esse lugar constantemente, crescendo mais, cada vez crescendo mais nossa intimidade com Deus. E assim, exatamente, uma porta foi aberta e agora você precisa entrar. Deus está te esperando lá, Ele tem um encontro marcado contigo. E basta você decidir se você quer estar com Ele ou não. A gente precisa ter isso, né, de tomar cuidado para não deixar Jesus uma coisa normal para nós. Porque hoje em dia as pessoas se preocupam muito com tudo, com trabalho, às vezes com escola, estudos, a parte financeira, e acabam deixando Jesus de lado. Mas não pode ser assim. Jesus tem que ser o primeiro, para que as outras coisas vão se alinhando. Não é você receber dinheiro para dizimar. Não é isso. Deus não quer isso. O que Deus quer é que pessoas dispostas a ajudar no plano dele, pessoas com um verdadeiro coração e que querem ajudar no plano dele, tragam aqui a sua fé, não o seu dinheiro. É isso que Deus quer. E por isso o dinheiro não pode vir primeiro que a fé. O dinheiro não pode vir primeiro que Deus. Entendeu? Deus tem que estar em primeiro em tudo. E aqui, prosseguindo aqui, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado é que a familiarização, ela gera a desvalorização e a incredulidade. Então, a partir do momento que você se acostuma com Deus, você vai desvalorizando as coisas que Ele faz por você. E isso vai te deixando frio. Porque, às vezes, Deus, em pequenas coisas, faz coisas que vão mudar o seu dia inteiro e você não percebe isso. Você acha que Deus não está sendo ausente da sua vida, mas Ele não está. Você só está cego e não vê o que Ele está fazendo. É isso que isso que a familiarização causa. A gente precisa... a gente não pode banalizar as coisas que Deus faz. Deus está constantemente fazendo coisas para que... Ele está constantemente querendo nos ver crescer, amadurecer, porque existem pessoas que precisam da gente. Mas a partir do momento que a gente se torna incrédulo, a gente vai regredindo, sabe? E a gente não pode deixar que isso aconteça. Tem uma palavra que me causa muito temor, em Apocalipse 3,16, que
existem dois caminhos quando você se acostuma com Jesus e acaba se tornando incrédulo. Você pode se tornar frio, ou pior, você pode se tornar alguém morno, que é muito pior do que alguém frio. Se puder colocar... beleza. Apocalipse 3, do 15, aliás. Apocalipse 3, 15 e 16. Se quiserem abrir aí. Beleza. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos... Não, 3. Apocalipse 3, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. E assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não, pode parar no 16. E essa é uma palavra que me causa muito temor, porque a gente se tornando incrédulo, a gente pode correr o risco de se tornar frio. E quando a gente se torna frio, a Bíblia diz que Deus tem vontade de vomitar a gente. Uma pessoa fria, Deus tem vontade de vomitar. E, cara, isso é um bagulho muito, muito absurdo, porque não sei se vocês conseguem conseguir se imaginar sendo vomitado por Deus. É algo doloroso, sabe? Por isso a gente precisa estar ligado nas coisas, para que a gente não se torne esse tipo de pessoa. E a intimidade, como eu disse no início, ela nos torna... a intimidade, ela causa na gente um efeito de que a gente se sente bem só de estar perto dessa pessoa. E precisa ser assim com Jesus, sabe? Você no seu secreto só se dobrando, se ajoelha para falar com Deus, e às vezes você nem fala nada, você só sente Deus ali com você. Isso já é o suficiente. Quer dizer, você precisa buscar mais para alcançar mais íntimo, mas a partir do momento que você está ali sentindo Deus, isso já é muito bom, sabe? E é isso que Deus quer para os dias de hoje. Ele quer que a gente diariamente se encontre com Ele. Não só os domingos, não só os PGs, mas diariamente. Ninguém consegue manter um relacionamento em que só uma pessoa queira estar constantemente vivendo com a outra, no caso. Em que vocês se vejam 2 vezes por semana. Isso não existe. Então, Deus quer estar com a gente diariamente, para que a gente cresça e amadureça cada vez mais com Ele, e alcance lugares mais profundos, cara. E se tem uma coisa que eu sonho bastante, velho, é que um dia eu alcance o nível desses caras antigos que tinham na Bíblia, sabe? Chegar a ouvir Deus com voz audível, sabe? Ver, simplesmente tá lá, passando por um momento difícil, e Deus do nada vem e fala contigo, cara. Isso se tornar algo... uma coisa que acontece constantemente. Isso. Eu quero muito que isso um dia aconteça comigo. Eu desejo isso também para vocês. Mas para isso, a gente precisa querer estar com Ele. Alcançar uma intimidade tão profunda, em que seja uma coisa constante ouvir a voz de Deus, estar com Ele. Sabe, cara? É isso que a gente precisa querer alcançar. Esse tem que ser o nosso objetivo. E a intimidade, ela gera a valorização e a fé dentro de nós. Então, quando você é alguém que alcança uma intimidade profunda, você também é alguém que alcança uma fé muito grande. E se você tem uma fé grande em Deus, cara, você pode andar vendado você pode andar vendado crendo que Ele vai te guiar, porque Ele vai, velho. Quando a gente tem uma fé muito grande, essas coisas que eu citei antes, que a gente coloca no lugar de Deus, essas coisas já não vão existir mais pra gente, não vão importar. Tudo que vai importar é Deus lá. E assim tem que ser. As outras coisas vão se alinhando, sabe? As outras coisas vão se alinhando quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Uma coisa que a Jade me falou uma vez, e que eu trouxe aquilo bastante pra mim, porque eu achei uma parada muito da hora, é que a gente é como se fosse uma casa desarrumada. É como se o nosso exterior estivesse todo desarrumado. E quando a gente se dobra e começa a orar com Deus, buscar Ele, a gente começa a pedir que Ele
fale conosco essas coisas, Deus vem. E quando a gente abre a porta do nosso coração, Ele entra e arruma tudo isso que está bagunçado dentro de nós. E enquanto a gente está buscando essa intimidade com Ele, enquanto a gente está buscando estar com Ele, essa casa se mantém arrumada, no mais perfeito estado. Mas a partir do momento que você substitui Deus por outra coisa, você esquece de como, esquece que você tem um encontro com Deus, que Deus está te esperando, essa casa começa a desarrumar de novo. E você vai ficando cada vez mais sujo, cada vez mais desarrumado. E isso não pode acontecer. A gente tem que cuidar dessas coisas que Deus deposita na gente. A gente precisa cuidar disso, porque Deus confia em nós. Todos nós fomos chamados para algo. Deus tem algo guardado para todos nós. Mas para a gente alcançar isso, a gente precisa primeiro alcançar Ele. Deus, Ele quer fazer grandes coisas com todos nós. Mas, antes de tudo, Ele quer primeiro só estar com a gente. Ele quer primeiro só sentar do nosso lado e conversar com a gente, abraçar a gente. E muitas vezes a gente impede Deus de fazer isso. Muitas vezes nós estamos passando por alguma coisa complicada e a gente sente que Deus está distante. Mas Ele não está. Deus está constantemente do nosso lado. Mas às vezes, quando a gente passa por alguma coisa complicada, a gente coloca até mesmo esse problema na frente de Deus e esquece que tudo está no controle dEle. Mas isso não pode acontecer, sabe, cara? Quando você se sente mal ou alguma coisa do tipo, você precisa lembrar que Deus te chamou. E Deus está ali com você. Se você tem uma intimidade, um relacionamento com um amigo, quando você se sente mal, você vai conversar com ele sobre o seu problema, seja o que for. E assim tem que ser com Deus. Não só nas horas ruins, mas nas horas que você está se sentindo bem também. Deus, um ambiente de intimidade, Ele pede dedicação, Ele pede momentos a sós que você esteja com Ele, Ele pede que você realmente queira isso, sabe? E a gente precisa ter essa vontade, a gente precisa pedir a Deus uma sede insaciável por Ele. Sabe, cara? E um outro texto que eu queria ler é o de Mateus 7, do 22 ao 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vos que pratiqueis a iniquidade. Isso é um outro texto que também me causa um pouco de temor, porque ali está dizendo que talvez você possa estar aqui todo domingo, pontualmente, você possa estar no seu PG todo dia, pontualmente, você pode estar fazendo coisas para a igreja, pode estar fazendo muitas coisas, mas talvez você esteja esquecendo de simplesmente sentar com Deus e falar com Ele. E se você esquece disso, quando finalmente a hora chegar e a gente for ficar com Deus, Ele vai falar que não te conhece, cara. E isso é uma parada absurda, tá ligado? Você viveu uma vida inteira para alguém, mas você esqueceu de simplesmente estar com essa pessoa. Você fez coisas, milhares de coisas, mas o mais simples, que era estar ali e falar com ele, você esqueceu de fazer. E isso deve ser uma parada, velho, que dói muito. Você chegar no final da sua vida e descobrir que você viveu uma vida em vão, porque você fez muitas coisas, mas esqueceu de simplesmente estar com Deus. Esqueceu de Deus. Fez coisas para você, não para Ele. Não fez o que Ele pediu, mas o que você queria. Não seguiu o caminho da fé que, mesmo vendado, Ele te guia e você confia, mas seguiu o seu caminho. E isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado.
Outra coisa que eu citei também é o texto de 1 João 2,14, é o último texto. É um texto que fala sobre os jovens, mas eu creio que todo mundo aqui é jovem, só é jovem há mais tempo. Então, então eu acho que eu posso usar esse texto. Eu vos escrevi paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Isso precisa ser uma verdade em nós. Deus nos chamou porque Ele depositou, como Ele disse, Ele depositou a força na gente. Ele sabe que nós somos fortes. E a gente precisa se apoderar dessa palavra. A gente precisa buscar isso, porque, sabe, hoje existem pessoas que não estão aqui. Pessoas que estão por aí fazendo qualquer outra coisa e acham que é melhor do que estar aqui hoje para Deus. Mas, como eu disse antes, não, eu não disse isso antes. Quando a gente alcança um nível de intimidade grande com Deus, talvez só de você estar perto de uma pessoa em que se sente mal, essa pessoa sinta a presença de Deus. E isso é confortante para ela porque nos dias de hoje, muitas pessoas buscam Deus mesmo sem saber. Muitas pessoas sentem um vazio grande no peito e não sabem que isso é a ausência do amor de Deus. Não sabem que isso é a ausência de Deus. As pessoas, e para preencher esse vazio, talvez elas busquem, essas pessoas vão atrás de drogas ou de bebidas, de festas, seja do que for. Mas o que elas não sabem é que tudo que está faltando nelas é Deus. E nada Deus tem um plano, e as coisas que acontecem, as coisas que Deus faz na sua vida, nunca é só para você. Então, se você alcança um nível de intimidade muito grande com Deus, Deus vai confiar coisas em você. E essas coisas que Ele confia em você é porque existem pessoas que precisam ser alcançadas. E vai ser através da sua vida que essas pessoas vão ser alcançadas. Deus, Ele nos ama tanto que Ele podia fazer tudo isso sozinho. Mas quando você faz algo com uma pessoa que você ama, é muito melhor. E Deus nos ama tanto que Ele, mesmo sem precisar, Ele quer a nossa ajuda. Ele quer fazer as coisas com a gente. Então existem pessoas, talvez no seu ambiente de trabalho, talvez na sua casa, que só vão ser alcançadas através da sua vida. E hoje em dia, cara, as pessoas estão sedentas por Deus. Só não sabem disso. As pessoas buscam Deus, como eu disse antes, elas buscam Deus, só que nas coisas erradas. E se você está aqui hoje, cara, pode crer que é porque Deus, Ele está te chamando para estar com Ele, sabe? Ele está te chamando para que você em casa comece a aprofundar mais o seu nível de intimidade com Ele, porque existem pessoas que vão ser alcançadas somente através da sua vida. Por isso é muito importante que a gente busque diariamente, cada vez mais Deus. E talvez isso pareça algo difícil, mas não é. Porque conforme a gente vai a cada dia mais se dedicando a Deus, todo dia, orando, lendo a palavra, seja o que for, isso vai aumentando, sabe? Vai se tornando algo fundamental no nosso dia, e vai chegar uma hora que isso vai ser mais importante do que comer. A gente, se um dia sem fazer isso, a gente vai se sentir mal, sabe? E a gente precisa alcançar esse nível, em que isso seja a coisa mais importante na nossa vida. Eu quero muito que um dia eu consiga alcançar o nível desses caras que simplesmente tinham esse contato com Deus diário. E a princípio isso parece algo muito impossível, sabe? Porque a gente vive hoje, mas não é algo impossível. A gente só precisa querer estar com Ele, verdadeiramente, de coração. Como eu disse antes, Deus, Ele quer estar com a gente o tempo todo. A gente só precisa enxergar isso.
A gente precisa buscar Deus todo dia. Porque uma hora vai chegar em que Deus vai querer se revelar para você. E é isso que precisa acontecer, cara. E agora eu queria fazer uma coisa com vocês, sabe? Eu queria fazer uma coisa rapidinha com vocês, sabe? Eu queria que todo mundo abaixasse a cabeça e fechasse os olhos. E começasse a pensar em tudo que tem feito nos últimos dias. Começasse a pensar em tudo que tem vivido. E assim que você terminar de pensar em tudo que você tem vivido, tudo que você tem feito, eu quero que você pense se Deus se tornou algo comum para você. Se você acabou se acostumando com Deus. Ou então, se as coisas talvez simplesmente não fluam mais em você justamente por isso, porque você esqueceu comentar com Deus. E aí, depois disso, eu queria pedir que você orasse e falasse com o Senhor sobre isso. Sabe, Deus quer estar contigo. Mas você precisa querer isso. Se você não tem buscado, hoje é o momento em que você precisa pedir perdão a Ele, dizer que você realmente quer isso. Se for algo de coração, claro.